Bem-vindo aqui! Neste vídeo que nós vamos conversar sobre os relatórios mensais relativos ao mês de novembro de Caixa Seguridade e BB Seguridade. Depois confrontaremos o conjunto desses resultados com aquilo que foi apresentado pelas informações trimestrais do primeiro, segundo e terceiro trimestre para que façamos uma projeção do que poderia ser o resultado final do exercício de 2025, tanto para a BB Seguridade quanto para a Caixa Seguridade. E tem muita surpresa no que se coletou de informações. Para fazer esse estudo, nós tomamos várias fontes. Iniciamos aqui com essas reportagens, teve várias parecidas, mas uma delas saiu aqui na Infomoney, onde a SUSEP ela mostrou resultados mistos, conforme seu relatório, nos setores de seguro, com pouca força no final de 2025. Será que isso aí aconteceu para a BB Seguridade e Caixa Seguridade? Enquanto isso, teve informações como essa do Invest.com, onde mostra a queda dos prêmios de BB Seguridade e também da Porto Seguro, que reforça a cautela do JP Morgan com relação ao setor de seguros como um todo. E nós precisamos apreciar essa informação. Talvez o mais importante dos documentos que nós abordamos aqui foi justamente o boletim da SUSEP, com dados mensais do setor de seguros relativos ao mês de novembro de 2025. Para que a gente possa, de alguma forma, confrontar com o informativo mensal, ou seja, aqueles dados que foram enviados para a SUSEP coleta de todas as seguradoras, relativo a novembro de 2025, mas nesse caso aqui de BB Seguridade. Você note aí que BB Seguridade, antigamente eu debulhava todo esse relatório aqui. Dessa vez eu debulhei o relatório, mas não no vídeo. Eu vou mostrar depois as conclusões, onde se olha nesses relatórios a parte de seguros, a parte previdenciária e o fechamento da abordagem de BB Seguridade, que não mostra aqui, no caso, a sua sinistralidade. Um pouco diferente de Caixa Seguridade. Veja que Caixa Seguridade, ela fala da sua parte previdenciária, capitalização, fala também dos seus seguros, dos prêmios emitidos, conforme a gente pode ver aqui, e traz a sua sinistralidade. Já a BB Seguridade, nós temos que buscar a informação lá no site da SUSEP e pegar a sinistralidade que está nesta última coluna. Eu também dei uma olhada no relatório mensal da Porto, justamente para ter um parâmetro a mais na hora de eu colocar os dados, mas eu não vou fazer abordagem da Porto Seguro. E depois eu peguei as informações contábeis intermediárias, no caso aqui de BB Seguridade, relativo ao primeiro trimestre, relativo ao primeiro semestre ou o segundo trimestre, e também relativo ao terceiro trimestre. Todos esses dados para eu poder ir juntando tudo e ter um caminho para concluir como seria, ou poderia ser, o fechamento do ano de 2025. Da mesma forma, peguei as informações trimestrais, aqui no caso do primeiro trimestre de BB Seguridade, assim como no fechamento do primeiro semestre, ou seja, o segundo trimestre, e também o fechamento do terceiro trimestre. E assim nós podemos, então, confrontar BB Seguridade, Caixa Seguridade, olhar para o desempenho mensal de cada uma, aqui no caso relativo a novembro de 2025, baseando-se nos dados da SUSEP e também nos relatórios gerenciais de cada uma. A gente pode ter um resumo executivo aqui já com um veredito. Vencedor operacional, Caixa Seguridade, que demonstrou maior resiliência em receitas, um crescimento até então, confrontando ano contra ano, quase na casa de 70%, e manteve sinistralidade extremamente saudável, na ordem de 20,3%, aqui considerando o mês de novembro. No ano como um todo está em torno de 23%. Está em 24%, aliás. Tem um sinal de alerta para a BB Seguridade, que enfrenta a contração no rural na ordem de 18,5% e na previdência de quase 40%, dependendo mais do seu resultado financeiro, ou seja, aqueles valores que estão em aplicação. Quanto à eficiência, ambas melhoraram a eficiência. No caso, o BB Seguridade cortou a sinistralidade em 3 pontos, 4 pontos, quase 4 pontos, compensando parcialmente a queda de vendas. E como foi o desempenho comercial? Vamos olhar para os prêmios emitidos
por segmento, ou pelo menos aqueles segmentos mais importantes. Olhando para o todo, Caixa Seguridade, no total, caiu 1,6%. Veja que essa aqui é uma variação que compara novembro de 2025 com novembro de 2024. Enquanto que, especificamente no habitacional, cresceu 12,1%. Ou seja, no geral perdeu, mas teve pontos que ajudaram que ela elevasse o seu percentual de prêmios emitidos. Enquanto que BB Seguridade, no total, caiu 13,5%, mais impactado pelo setor rural, que caiu 18,5%. Caixa Seguridade já defendeu melhor o seu volume de prêmios, enquanto BB Seguridade sofreu com a retração cíclica do agronegócio. No caso de Caixa Seguridade, houve um destaque positivo no habitacional, o motor da Caixa. O segmento habitacional ele foi o grande diferencial para a Caixa Seguridade, impulsionado pela originação do crédito imobiliário, lá a partir da Caixa Econômica Federal. O crescimento foi, como vimos, na ordem de 12,1% no mês e 11,5% no acumulado do ano, considerando os 11 primeiros meses do ano. A sinistralidade, nesse caso, caiu para quase 22%, gerando margem elevada. BB Seguridade foi impactado no agro. O segmento rural, historicamente o bastião de BB Seguridade, apresentou forte retração em novembro. Aqui é importante porque isso aqui, de certa forma, vai impactar em Banco do Brasil. Então, se você tem Banco do Brasil na carteira, aqui está o elo que vai fazer com que nós tenhamos uma conclusão do que pode ser o resultado de Banco do Brasil por conta do encerramento do exercício de 2025 ou o fechamento do quarto trimestre de 2025. No caso, então, BB Seguridade apresentou forte retração em novembro, pressionando o resultado operacional. A queda foi de 18,5% e 45% no seguro agrícola específico. Claro, porque evidentemente se está emitindo menos seguros no agrícola, vai refletir lá do outro lado para o agricultor, o que aponta para um cenário de menor contração e ajuste de ciclo. Apesar da queda de receita, a sinistralidade do setor ficou controlada, 34,5%, evitando um impacto maior no seu lucro. Então, na verdade, claro, também com menos prêmios, acontece que talvez seja por aí o impacto da sinistralidade, em que pese a sinistralidade, ela é como um todo, Mas, de qualquer forma, aqui mostra, que eu acho que é o principal de todos, uma retração muito forte no agro. E o prestamista, aqui no geral, olhando para a Caixa Seguridade e BB Seguridade. Caixa Seguridade, no prestamista, uma retração de mais de 50%, queda brusca, embora ela seja brusca, ela não é estrutural, mas pontual porque houve suspensão temporária da venda dos seguros prestamistas, isso está lá no relatório, por questões regulatórias operacionais relativas ao INSS. Em outras palavras, o escândalo do INSS refletindo em Caixa Seguridade. Até porque o escândalo do INSS, que tem até uma CPMI apurando isso, ele necessariamente passa pelo setor bancário, que é o que está sendo apurado agora, entre outros bancos, o Banco Master, mas também a Caixa Econômica Federal, isso refletiu aqui em Caixa Seguridade. Já a BB Seguridade teve uma retração de aproximadamente 9,6%. Queda mais ligada ao ciclo de crédito. A retração na concessão de crédito para pessoa física impactou diretamente a emissão de novos prêmios. E se houve retração também no crédito para pessoa física, isso provavelmente vai refletir lá em Banco do Brasil. Então, alguns pontos de atenção, porque uma coisa vai ligando com a outra. Impacto na margem. Apesar da queda de volume, ambas mantiveram sinistralidade baixa. Aqui no caso, Caixa Seguridade com quase 15% e BB Seguridade 17,3%, preservando a rentabilidade dos contratos vigentes. E na parte previdenciária, olhando aqui para a dinâmica de captação de reservas. Previdência e acumulação, porque também tem a parte de capitalização. Bom, mas olhando aqui para as contribuições, o fluxo nós estamos comparando novembro de 2025 com novembro de 2024. O fluxo de entrada de recursos, captação bruta, sofreu desaceleração em ambas, mas BB Seguridade enfrenta uma fuga
É importante essa palavra aqui, ó, fuga mais acentuada. Caixa Seguridade teve uma retração de quase 12% e BB Seguridade 39,7%. O BB Seguridade reportou redução tanto no ticket médio, ou seja, ficou mais barato, assim como, né, uma redução na quantidade de planos periódicos. Então, na verdade, perdeu na captação no geral por causa da redução e também perdeu por conta dos planos fechados. Mas teve um crescimento das reservas, que a gente chama de estoque. Essa resiliência no estoque, em que pese a queda na entrada de novos recursos, o estoque total continua crescendo, impulsionado pela rentabilidade dos ativos. Claro, nós estamos falando aí de uma alta taxa de juros, né? Então, até é curioso aqui, né? Porque, veja só, Caixa Seguridade, ela teve esse crescimento na ordem de 15,1%, pelo menos é acima da Selic, enquanto que BB Seguridade teve um crescimento de 8,5%, que é pequeno. Nesse caso aqui, o crescimento de 8,5% de BB Seguridade ele é modesto quando a gente considera a inflação mais os juros do período. Ou seja, a ordem que se esperava seria, né, evidentemente, para manter uma estabilidade, perto dos 15%. E com relação à eficiência operacional, olhando aqui para a sinistralidade. Ou seja, são aqueles sinistros que são acionados, pelos quais a companhia tem que pagar em cima dos prêmios recebidos. Então, eu quero menos sinistros e mais prêmios. Por conseguinte, quanto menor, melhor. Como é que foi aqui em novembro de 2025? BB Seguridade ficou com 19%, enquanto que Caixa Seguridade, 20,3%. Ficaram muito próximas as duas. No acumulado dos 11 meses, até porque os primeiros 3 meses de BB Seguridade foram bem violentos. Se você voltar naquela planilha que eu apresentei, a sinistralidade de BB Seguridade, você vai ver o que aconteceu em janeiro, fevereiro e março de 2025. No caso do BB Seguridade, no acumulado do mês, a sinistralidade está em 23%, enquanto o Caixa Seguridade também está parelho, aqui um pouquinho mais, 24%. Então, a BB Seguridade apresentou uma melhora significativa, atingindo 19% no mês, repetindo, se eu não estou enganado, o mês de setembro. Mas não é o mais baixo foi, se eu não estou enganado, o mês de julho, com 17%. Já a BB Seguridade, no acumulado do ano, BB Seguridade mantém uma vantagem técnica de 1 ponto percentual no acumulado do ano, né? Ou seja, é 23 contra 24 de Caixa Seguridade. A gente pode, eu normalmente não faço isso, né, mas dá para olhar uma eficiência por segmento, porque a gente olha para o relatório lá da SUSEP que nos traz essas informações. Então, se a gente olha para o habitacional, Caixa Seguridade é de quase 22%, BB Seguridade 23,1%, ou seja, vencedor é Caixa Seguridade. Se olharmos para o Vida, Caixa Seguridade 15,5%, BB Seguridade 28,1%, ou seja, vencedor aqui também é Caixa, com margem dobrada. Prestamista, 15% para a Caixa Seguridade, 17,3% para a Caixa Seguridade, que se torna vencedora também. No agro, não se avalia porque Caixa Seguridade não tem agro. E uma conclusão do ponto de vista estratégico. Do ponto de vista de Caixa Seguridade, a tese de qualidade e crescimento. Por quê? Porque a operação tem a operação mais eficiente, crescendo receitas acima da inflação e é uma linha diversificada no balcão, principalmente aqui no habitacional e residencial nesses crescimentos. Já a tese para a BB Seguridade. Salta para nós o sinal amarelo, ele está aceso, porque tem dependência excessiva do resultado financeiro para sustentar dividendos, dado o encolhimento operacional no rural e como nós vimos no previdenciário. E dando uma olhada geral para 2026, BB precisa de uma retomada do agro em 2026 e Caixa entra com um colchão operacional mais confortável para manter o seu payout do ponto de vista aqui dos proventos a serem pagos. Eu aproveitei isso tudo e trouxe as demonstrações financeiras do primeiro, segundo e terceiro trimestre para as duas empresas, para que eu fizesse uma projeção financeira para o fechamento de 2025, uma análise de fechamento de BB Seguridade versus Caixa Seguridade. Então aproveitei as ITRs, terceiro trimestre, e os dados operacionais de novembro, porque aí nós temos também outubro, novembro, e olhando para outubro e novembro a gente pode imaginar o que aconteceria em relação ao mês de dezembro. O último mês que falta para a gente incluir
nas nossas análises. Nem vai ser preciso, porque provavelmente os resultados do quarto trimestre sairão antes. E assim a gente consegue fazer uma estimativa de fechamento, quarto trimestre, e também o ano completo de 2025. BB Seguridade. BB Seguridade tem um desafio no rural. Os números projetados, conforme a gente viu, para a receita líquida aqui do quarto trimestre, em torno de 2 bilhões, entre 2 e 2,1 bilhões. O lucro líquido ficando em 1,85, ou seja, 1 bilhão 850 milhões, e 1,95, 1 bilhão 950 milhões. O lucro projetado, fechado o exercício 2025, na casa dos 7,7, ficando abaixo das projeções que o canal tinha feito aqui. Eu ainda, por enquanto, eu mantive as projeções, né? Porque ficou bem... esses meses de outubro e novembro foram bem distantes, mas a avaliação que eu tenho, pelo menos até o momento, é uma avaliação para baixo. Análise de tendência. O quarto trimestre deve ser mais fraco que a média do ano. Queda de 13,5% nas emissões de prêmios em novembro, puxada pelo setor rural, caiu 18,5%, que pressiona as receitas operacionais. O resultado financeiro robusto, juros altos. No entanto, em que pese, isso atue como um colchão, isso impede uma queda maior do lucro líquido final, mas qualquer redução de juros pode trazer uma preocupação maior para a BB Seguridade. Caixa Seguridade traz a palavra resiliência, uma receita operacional que se estima entre 1,2 e 1,3 bilhão, um lucro líquido entre 980 milhões e 1 bilhão e 50 milhões aproximadamente, com um lucro projetado de 3,8 bilhões no fechamento de 2025. Se a gente olhar para a tendência, deve entregar um quarto trimestre robusto, o crescimento duplo de 2 dígitos nos seguros de balcão habitacional, mais 12%, residencial, mais 21%, sustenta essa expansão da receita. E também tem uma sinistralidade baixa, garante uma margem líquida elevada, tornando o lucro mais dependente da operação e menos do resultado financeiro. A gente pode estabelecer aqui um comparativo entre BB Seguridade e Caixa Seguridade. Aqui na parte que interessa, tendência quarto trimestre de 25, na verdade é o quarto trimestre de 25 frente ao quarto trimestre de 2020, frente ao terceiro trimestre de 2025, ou seja, um trimestre do fechamento quanto o anterior. Então, nesse caso, BB Seguridade, a ideia é estável ou queda livre, enquanto Caixa Seguridade está numa linha de crescimento. A BB Seguridade está com uma dependência financeira alta, justamente para defender os prejuízos que tem em relação ao agro, enquanto que a dependência financeira de Caixa Seguridade é baixa e o seu foco maior está no operacional. Quando a gente olha para dividendos, BB Seguridade na casa de R$ 3,85, mas a base aqui é 2025, enquanto Caixa Seguridade R$ 1,23. O yield que eu estou colocando é na ordem de 11, 12%, e o yield para BB Seguridade 11, 12%, Caixa Seguridade 9 e 10%. Payout elevado compensa o baixo crescimento. E aqui no caso, Caixa Seguridade tem dividendos crescentes com potencial de valorização da ação. Bom, aí nesse caso reduziria um pouco mais esse percentual do dividend yield. Olhando para a projeção, geração de caixa e solidez, BB Seguridade tem caixa operacional na hora de 7,5 bi. Alta conversão de caixa, na casa aqui dos 90%. A queda nas vendas ela reduz despesas imediatas com comissões, mantendo caixa robusto para dividendos no curto prazo. Caixa Seguridade, operacional na ordem de 3,6 bi, geração de caixa saudável, alinhada ao lucro. O descasamento entre recebimento de prêmios e pagamento de sinistros favorece o acúmulo de reservas. Com relação à solvência, ambas mantêm índices de solvência confortáveis, permitindo a manutenção de política de payout elevado, distribuição quase na casa aqui dos 100% do lucro. Aqui é interessante, porque eu não dou recomendações aqui no canal, você que acompanha sabe disso, eu trago a leitura do mercado e nós já vamos falar do mercado daqui a pouquinho. Então, BB Seguridade está com uma linha neutra e essa eu estou adotando também para a carteira do canal. Perfil defensivo, sinal amarelo no agro, exige cautela, ideal para quem busca yield imediato, mas com baixo crescimento contratado para 2026. Caixa Seguridade,
O mercado fala em compra, eu estou na linha neutra e já vou mostrar por quê. Perfil de crescimento, mais renda, operacionalmente superior no momento, combina um yield atrativo com expansão de receitas acima da inflação. Mas existe aquilo que eu enxergo e aquilo que o mercado enxerga, e eu preciso juntar essas visões de forma a gerar uma complementaridade. Existem 4 pontos cruciais que o mercado observou, além dessa análise técnica que eu apresentei. O mercado olhou para o estoque, o market share, olhou para o calendário e olhou para o valuation. Tem algumas diferenças de perspectiva, mas no final a gente pode fazer uma complementariedade nisso. Então, por exemplo, eu fiquei mais no raio-x da saúde operacional, olhando aqui para a queda nas vendas novas, no fluxo, e a dependência do resultado financeiro, em particular aqui do Banco do Brasil. O mercado ele ficou na etiqueta do preço, e no calendário olhou para o estoque acumulado de dinheiro, é interessante, o que está em aplicações, e para a oportunidade de curto prazo e em relação aos dividendos. E é necessário que eu traga essa informação aqui porque ela é muito relevante. Porque BB Seguridade tem uma montanha de dinheiro, então a gente trata de duas formas diferentes, o fluxo do recurso, o fluxo do dinheiro e o que se tem em estoque. Enquanto eu estava falando, a meu julgar, de forma correta, que as vendas novas caíram, o mercado, no entanto, destacou que a montanha de dinheiro de reservas da Caixa Seguridade, por exemplo, cresceu 15%. E por que importa? Porque a taxa de administração ela é cobrada sobre todo o dinheiro acumulado e não sobre a entrada do novo. Isso garante uma receita recorrente. Então, isso é importante porque é um recurso a mais em cima do qual se pode fazer distribuição de dividendos. Eu falei por cima, mas eu acho que é importante frisar o market share dentro de um contexto de competição, porque não basta apenas olhar se a empresa cresceu ou caiu sozinha, é preciso comparar com a turma do mercado. Por isso que eles trazem ali aquele comparativo, a empresa em si, e como ela está se comportando e como o mercado está se comportando, tanto no mês do relatório mensal, quanto acumulado dos 11 meses. BB Seguridade, olha só, o setor cresceu, mas o setor como um todo. No entanto, a companhia ela perdeu participação no mercado. Enquanto que Caixa Seguridade ganhou espaço das concorrentes, crescendo acima da média em segmentos importantes. E aqui a questão do calendário, porque isso acontece de tempos em tempos. Isso acontece nos meses de fevereiro e para os meses de agosto, quando a gente leva em consideração BB Seguridade, que faz pagamentos semestrais. Porque se você está levando em consideração pagamentos trimestrais, veja, fevereiro de 26 tem dividendos do segundo semestre de 2025, agosto tem dividendos do primeiro semestre de 2026, e em fevereiro, eu falei agosto, mas é o mês de julho na realidade, e depois, em fevereiro de 2027, você tem os dividendos do segundo semestre de 2026. Como é que o mercado faz? Ele junta tudo isso, faz essa soma desses 3 pagamentos que gera, neste caso, um dividend yield de 18%, bem acima daqueles 11, 12 que eu tinha falado lá para BB Seguridade. Mas isso é para quem comprar agora, para receber de volta. Isso enquanto a ação estava cotada na casa dos 34 alto ali. Atualmente, nesse momento, o mercado está batendo 170 mil pontos e BB Seguridade está acima dos 36. Então isso aqui já teria uma redução. Importante você olhar também o momento, mas enquanto eu estava falando era isso. Enquanto eu estava montando essa apresentação, era disso que se tratava. Ou seja, era um momento de compra pensando nesses 3 momentos de pagamento de proventos. Aí, veja, 18% é muito acima do que se imagina vai estar a taxa de juros no final do ano de 2026, que é de 12,5%. Então, estava ali uma oportunidade. E o mercado também olha para a etiqueta de preço, ou seja, aquilo que eles colocam como os preços. Então, 34,55 para BB Seguridade era uma boa margem de segurança. O mercado bateu tanto que a ação ficou barata, já precificando o não crescimento. No entanto, ela já está a R$ 36,55, se eu não estou enganado, foi o que eu vi agora há pouco. Já Caixa Seguridade, R$ 16,18.
Preço justo, tá ali apertadinho, né? Margem zero. O prêmio atual se justifica pelo crescimento contratado que não existe no BB Seguridade. Foi o que fez levantar o preço. Ou seja, já estava tudo precificado. Aqui mais para BB Seguridade, né? Então, estoque versus fluxo. As vendas caíram, também caiu em caixa, né? Mas reservas acumuladas garantiram uma receita futura. No caso de Caixa Seguridade, além disso, né, ela não caiu tanto e em alguns setores estratégicos ela cresceu. O market share de BB Seguridade é importante prestar atenção nessa perda de competitividade relativa à BB Seguridade frente à concorrência, enquanto que do outro lado, Caixa Seguridade está avançando. O efeito calendário para a BB Seguridade também. Pense aqui nos 3 pagamentos em 13 meses que criam um yield turbinado no curto prazo. Aqui dá até para considerar como um dividendo inteligente. E o valuation, né? Os riscos operacionais parecem já estar no preço da ação, ou seja, talvez para a BB Seguridade a gente tenha alguma margem de segurança, ao passo que Caixa Seguridade está numa linha muito justa, então por isso que lá atrás, eu discordando do mercado, prefiro ficar na neutralidade. No momento atual, neutralidade para ambas as ações. Na hipótese de BB Seguridade der uma retraída, retornar para os 34,50, é possível que eu compre mais alguma coisa porque eu tenho um recurso extra que pode entrar, que estava fora tanto da minha reserva de emergência quanto da minha reserva de oportunidades. Então, se entrar, talvez tenha uma participação, mas tem que ser nesse preço, porque eu já alinhei os valores, mas como subiu muito hoje, eu vou precisar recalcular tudo. No momento oportuno, eu digo a fonte para você aqui no canal e digo como ela vai ser distribuída. Nesse momento, o BB Seguridade não estaria muito ajustado para mim. Então, ambas, BB Seguridade e Caixa Seguridade, eu prefiro ficar na neutralidade, mas eu deixo para você dar uma olhada, qual a sua conclusão, olhando as considerações que eu trouxe, confrontando elas com as conclusões que o mercado está trazendo. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.